E aí, pessoal, eu vou estar mostrando aqui como eu resolvi o desafio Web3 do Tamo CTF. Ele tá online ainda, se não me engano, o campeonato acaba dia 3, mas eu tô gravando agora porque foi quando bateu a coragem, né? Mas enfim, quando a gente abre o link logo de cara, a gente tem esses dois inputs e uma mensagem bem-vindo ao meu novo FAS e o Flask como serviço. Então, beleza. A primeira coisa que a gente assim, pensaria em fazer era ver o que esses inputs fazem, se eles fazem alguma coisa. Então a gente poderia mandar, por exemplo, qualquer lixo aqui, né, só para ver se ele faz alguma coisa. E a gente pode ver que ele joga a gente para barra science e ele fala que o resultado da combinação de x e y e dá um gifzinho aqui. Então show. A gente sabe que ele não está inutilizando o que a gente coloca lá no input. Aquele input é aproveitado de alguma maneira. E é aproveitado dentro de barra science. Então, a primeira coisa que eu fiz foi pesquisar alguma coisa em relação ao OpenFast, tá? Porque eu pensei que pudesse ser alguma coisa em volta dele, porque eu achei que seria muito dado ficar dizendo que é o Flask já de cara assim, seria uma hint muito grande. E no final das contas, realmente era o Flask. Eu perdi uns minutos aí lendo sobre o OpenFast e tentando encontrar alguma coisa, mas no final das contas era o próprio Flask. E quando você pensa em Flask, quando ele deu de cara assim, a primeira coisa que eu pensei foi template injection, né? E procurando um pouco sobre o template injection, no caso do Flask, a gente pode ver que um do método mais comum de se explorar ele é utilizando o MRO. O MRO do Python, ele basicamente permite que a gente tenha acesso à árvore hierárquica de um objeto. Assim, fica um pouco complicado de entender falando, mas eu acho que na prática vai ficar melhor de ver como rola. Então vamos lá. A gente pode criar, por exemplo, uma classe X que vai herdar o objeto, certo? Padrão do Python. Show! Se a gente pedir o MRO de X, a sintaxe é x.dunderMRO, a gente vai ter a árvore hierárquica do X, de X, como a classe X, que é a classe main, que vai herdar a classe objeto. Se a gente for um pouco mais além e criar uma classe agora Y, e essa classe Y, no lugar de herdar objeto, ela vai estar herdando a classe X. Se a gente acessar agora o MRO de Y, o que é que a gente vai ter? A gente vai ter que a classe main Y herda a classe main X, que consequentemente herda a classe object. Então, num contexto geral, o MRO permite que a gente tenha acesso a essa classe aqui, certo? A essa árvore, quer dizer. E esses exemplos podem, se você quiser, por exemplo, ver até onde o quão longe isso vai, você pode, por exemplo, criar uma classe Z, que agora vai herdar a classe Y. E se a gente pedir o MRO de Z, a gente vai ter toda a árvore hierárquica que parte de Z até o objeto. Mas isso, no nosso caso, não seria tão útil. Até porque ver saber o que está rolando, assim, a árvore hierárquica até o objeto não é tão importante para a gente não consegue fazer nada só com isso. Mas aí é que entra o subclasses, o método subclasses aqui, né? Com os subclasses a gente consegue fazer o quê? A gente consegue ter acesso a uma determinada classe em um determinado momento, digamos assim. Eu vou abrir essa imagem aqui para ver o exemplo deles que está nesse site aqui, né, PSQL. Vou deixar o site deles, obviamente, na descrição para quem quiser dar uma lida. E basicamente a gente tem aqui, ó, que ele faz uma listagem de todas as classes, como ele chama a uma string vazia, que é o padrão do da exploração. A exploração começa com essa string vazia. E não só a exploração, tá? Isso daqui é como funciona no Flask, mas não significa que só serve para isso. Mas enfim, ele acessa o MRO de uma string vazia. E aqui ele chama o método subclasses e a gente pode ver que ele lista
todos os tipos aqui, ó. Float, buffer, code, frame, long, int. Isso daqui basicamente ele está listando tudo. Ele está puxando o MRO basicamente de tudo, certo? Então a gente vai ter aqui todas as subclasses aqui listadas. E isso daí já é um pouco mais interessante. Por quê? Porque se a gente tiver como acessar alguma dessas subclasses, por exemplo, uma classe file, a gente consegue ter acesso aos métodos dessa classe file, as funções dela. Mas aqui está a página do Python, tá? Eu vou deixar também na descrição. Eu sou Python 2.3, mas a lógica é a mesma. Ela ajudou bastante a ter uma noção maior de como funciona o MRO. Mas sigamos. Vamos primeiramente tirar digamos, a prova de conceito, né, a POC. Vamos ver se realmente existe uma possível vulnerabilidade aqui. Como? O payloadzinho padrão do template injection, que é a equação 7x7. Certo? É uma equaçãozinha básica que o que a gente espera é que o Flask interprete isso daqui pra gente, ok? E vamos ver. A gente dá o submit carry. E aqui tá. Ele interpretou, ele fez a multiplicação de 7 por 7. E tem 49 nos dois inputs, porque eu botei a mesma equação nos dois, né? Então, show. Já provavelmente essa é a nossa exploração em questão. Então, vamos lá. Para a gente ter uma confirmação maior, vamos tentar listar todas as subclasses que estão dentro dessa aplicação aqui e ver se a gente consegue ter essa listagem, né? Eu já tenho aqui a página aqui, a gente pode ver que está no Burp, tá? Tá em /science lá. E a gente tem esses dois parâmetros, que são no caso os dois inputs, e a gente vai tentar listar todas as classes, as subclasses que a gente viu do mesmo jeito que a gente viu aqui, certo? Então essa daqui é a nossa possível a nossa tentativa de agora. Então vamos lá. A gente vai chamar a string vazia, que vai chamar class, que vai chamar o MRO, que vai chamar o método subclasses. E tudo isso daqui dentro de chaves, tá? Que é o padrão no caso do Jinja 2, que é o que está rodando aqui. Mas vamos lá. A gente pega esse payloadzinho aqui, né? E joga também no segundo parâmetro. Uma sacada também desse desafio, que eu não sei se eu estava errando alguma coisa ou não, mas basicamente quando a gente começa a exploração, os dois parâmetros têm que ser idênticos, tá bom? Mas vamos lá. A gente manda aqui e olha só, a gente teve, eu vou chamar no render aqui, né? A gente teve uma listagem de todas as subclasses disponíveis para a gente. Tá. Então provavelmente essa é a nossa exploração, a gente vai ter que explorar em torno disso, mas vamos ver o quanto a gente consegue extrair dessas informações que a gente acabou de obter. E para isso eu vou abrir o notepadzinho básico aqui, né? Eu vou colar isso, só para ficar mais fácil de entender. E eu vou fazer uma busca por file. Como eu disse anteriormente, se a gente tiver acesso à classe file, a gente consegue ter acesso aos métodos da classe file. Então, pesquisando por file, deixa eu fazer uma substituição aqui. Substituir, eu vou substituir e comercial lt por menor que, né? Substituir tudo e gt por maior que. Substituir tudo. Se a gente der uma busca por file agora, a gente vai poder ver aqui que ele está rodando o file, certo? Ele tem a classe file disponível para a gente utilizar. Então, daqui a gente poderia já tentar fazer uma listagem de diretórios, certo? Se a gente tem acesso à classe file, a gente poderia acessar algum arquivo, pelo menos na teoria. Então, vamos lá.
Existe uma página chamada Payload Other Things, eu tenho forcado aqui no meu Git, que basicamente ela dá... Eu não tinha encontrado isso, eu tinha esse repositório forcado, mas eu não sabia que tinha para template injection. Eu vim descobrir depois que eu tinha dado uma lida sobre MRO e tal. Mas a gente pode ver aqui que se a gente descer até Jinja 2 aqui, é o nosso caso do Flask, né? Ele vai fazer aqui, ele dá a injeção básica, que foi basicamente o que a gente fez, uma equação, tudo mais. E ele também dá o payloadzinho que a gente acabou de usar, que é para dar o dump de todas as classes usadas. E ele tem o payloadzinho já pronto para a gente de leitura remota de arquivos. Então, show. O que é que ele está fazendo aqui? Ele está usando o MRO, né, para acessar a subclass file, tá? A gente pode ver aqui em cima, ele deixa comentado que até aqui, isso tudo é para acessar a classe arquivo. E a gente está chamando o método read dentro desse arquivo aqui, no caso o PSWD, né? Então vamos lá, vamos voltar lá no burp e vamos jogar aqui o nosso payloadzinho. Vamos ver se ele interpreta, né? Se ele roda isso daí. Lembrando que ele tem que ser igual. Eu vou botar um ponto a mais aqui, só para vocês verem que não vai. Se tiver um ponto de diferença no payload de um do outro, não vai. Se um só funcionar, ele vai retornar essa página. Tem que ser os dois funcionando, tá? Mas vamos lá, remover o pontozinho aqui, enviar e tá aí. A gente tem a nossa leitura de arquivos. Então, mesmo tendo essa leitura de arquivos, eu perdi ainda os minutinhos porque eu não fiz o óbvio. E por eu não ter feito o óbvio, eu achei que até aqui tudo que a gente tinha conseguido ainda assim era um possível bait. Por quê? Porque tirando o PSWD, se a gente tentar listar qualquer outro arquivo, como sei lá, por exemplo, bin bash, vamos lá. Bin bash. Bin bash e mandar, ele não vai funcionar, certo? Então, qualquer outro, sem tentar acessar o barra home, por exemplo, nenhum outro vai funcionar, tá bom? Então, por eu não ter feito o mais óbvio, eu perdi um tempo aqui. Eu perdi um tempo tentando várias possibilidades. E no final das contas, era só eu pesquisar aqui, né, por flag.txt, que era o que a gente estava buscando. Opa, eu apaguei umas aspas aqui, né? Se não tiver igual, não vai. E tá ali. A nossa flag. O desafio basicamente foi esse. Eu perdi tempo porque eu subestimei o desafio, né? Eu pensei que seria algo alternativo, não teria tanta dica e não seria tão óbvio. Eu achei que a flag pudesse estar em algum canto específico, que a gente tivesse que fazer um bypass ou coisa do tipo. Mas no final das contas era só realizar o ataque básico em si. E o videozinho basicamente foi esse. Eu espero que isso seja útil de alguma forma para alguém. E é isso aí. Até mais.